Graça e paz, amada igreja, paz do Senhor para todos. Quero agradecer por essa oportunidade e quero compartilhar algo da parte do Senhor para as nossas vidas nessa noite. O Senhor gerou uma palavra no meu coração que está lá no livro de 2 de Crônicas, capítulo 20. Vai contar a história de um rei Josafá. E eu vou ler aqui, que o texto é um pouco grande. Vou tentar ser o mais breve possível. Depois disso, o filho de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos Neumitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu que domina sobre todos os reinos do povo? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante de teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier a espada por castigo, peste ou fome, nós não apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte de Seir, cuja a terra não permitisse a Israel invadir quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que não dão apago, vindo para lançar nós fora da tua possessão, que nos deste em herança, a nosso Deus. Acaso não escutará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Tudo, ó Judá, estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, e suas mulheres, e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, que vos diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobe pelas ladeiras de Zil. Encontrá-lo, eis e fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel.
Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá, Jerusalém, não temas, nem vos assustei. Amanhã saireis a encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvares ao Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saíres, eles pôs Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, vós, morador de Jerusalém, grandes, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestia ornamentos sagrados e, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Anós, Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram-os uns aos outros para se destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objeto precioso. Tomaram para si mais do que podia levar. 3 dias saqueando os despojos, porque eram muitos. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bença, onde louvaram o Senhor, pois isso chamaram aquele lugar de Vale de Bença até os dias de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá se à frente deles, tomaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor alegraram com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaudes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todo o reino daquela terra, quando ouviu que o Senhor havia pelejado contra o inimigo de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todo o lado. Amém. Uma palavra um pouco grande, né? O Senhor, Ele gerou essa palavra no meu coração, né? Com muito assim, né? Muito temor da parte de Deus, e ao mesmo tempo assim uma alegria, né? De ver, né? Que Deus deixou, né? Esse manual aqui tão precioso, essa palavra, né? Em meio a um momento, né? Muito grande que Josafá estava vivendo, né? De momento de luta,
né? Um momento onde que de repente ele estava muito bem, né? O reino estava tudo bem, e de repente chega a notícia que tem um povo inimigo vindo, né? E Josafá, quando ele viu aquilo, que a multidão era muito grande, e veio, né, Josafá, né? Não sei o que você está vivendo neste momento, né? Mas cada um tem seu momento de dificuldade, né? Um momento onde que as lutas vêm, não te avisa, né? E a pergunta é: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Né? Justamente o que Josafá estava vivendo nesse momento, né? O que fazer neste momento, né? Josafá, ele estava ali, né? Hoje nós estamos vivendo o Covid, né? A gente não sabemos o que vai ser amanhã na nossa vida, e nesse momento vem esse desespero, né? A gente já está vivendo aí, né, por volta de 3 anos, né? Nossa igreja nesse momento fechou por prudência, né? Mas nós estamos aqui compartilhando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela continua sendo manifestada ao teu povo, né? Trazendo sabedoria, trazendo entendimento. E nesse texto aqui de Josafá, né, a gente tem várias lições, né? E eu anotei algumas passagens aqui, né, para nós estarmos falando, até para o nosso vídeo ser o mais breve possível. E uma das coisas, né, que eu vejo, né, quando assim nós estamos passando por um momento de mais dificuldade, né, é este momento, né, que vem para nos destruir, para nos botar para baixo, né? Mas Deus, nesse momento nós achamos um escape, né? E vem a dificuldade, né? Vem a luta, vem o desespero, mas ele não é para nos destruir, ele é para nos fortalecer, né? É para nós sair mais do que vencedor dessa luta, né? E eu anotei aqui, né? Quando, né? O que fazer quando nós estamos com medo, né? O que nós precisamos fazer, né? Quando o medo vem, nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que buscar o Senhor, né? E o sentimento, ele vem mesmo, né? E agora, o ponto chave aqui, né? Que na hora que Josafá recebe essa palavra que vem uma multidão, né? Josafá, ele faz uma oração a Deus, né? Ele busca em primeiro lugar Deus. Jesus ensina isso para nós: buscar em primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, né? E nós vamos ver que, né, o sentimento de fraqueza, em nós não há força. Josafá, ele fala, né, em nós, né, ele usa na oração dele: em nós não há força, não sabemos o que fazer, né? Ele tem uma incapacidade. O que fazer agora? O que eu vou fazer? O exército está lá, né? O exército está me confrontando, né? Amanhã a morte está me buscando. Amanhã, né, vão entrar, vão pegar tudo que nós temos, tudo que nós construímos, né? Nós estamos fracos, né? E Josafá, ele fala, né? Aí ele fala para Deus: não sabemos o que fazer, sabe? Mas Josafá, ele continua, ele coloca um sentimento de confiança em Deus. Ele fala: porém, os nossos olhos estão em ti, né? E aí quando você sai desse terreno de, né, você confia em Deus, você põe a tua confiança em Deus, sabe? E Josafá, ele faz mais uma coisa aqui: ele chama o povo para orar junto. Ele fala assim: gente, essa é a hora que o inimigo
Ele está mostrando a carranca para nós mesmo, ele tá nos afrontando, ele está nos pegando. É hora de nós se juntar, é hora da igreja se juntar, é hora da igreja se abraçar, é hora do povo de Deus largar as dificuldades, né, do relacionamento, das crises, das críticas, do que for. É hora do povo de Deus se juntar, é hora da igreja se juntar. E aí Josafá, ele junta todo mundo, e o que Josafá fala? Jejum, né? O jejum ele é algo tremendo. Eu sempre tive muita dificuldade em fazer jejum, né? Eu sempre, até para fazer dieta, eu tenho muita dificuldade, porque, né, comida é muito gostosa, gente. Vou ser sincero com vocês, né? E eu, né, de um tempo para cá, sabe, principalmente depois que eu perdi a minha mãe, a minha vida, ela com o Senhor, ela mudou, sabe? Eu experimentei algo da parte do Senhor tremendo na minha vida, né? Deus, a cada ano, Deus tem feito algo na minha vida, e cada vez eu tenho buscado mais o Senhor, tenho pedido mais a Deus. Eu quero, sabe, me diminuir para que Deus cresça em mim, através de mim, na palavra. E eu comecei a praticar, né, com meus erros, com as minhas falhas, do meu jeito mesmo com Deus. Entro no meu quarto, né, um dia eu jejuo por uma coisa, outro dia eu jejuo por outra. Eu acho que motivo é o que não falta na minha vida para jejuar. E eu vou falar, eu tenho visto grandes coisas de Deus na minha vida, sabe? Deus, ele me deu essa palavra aqui há uns 5 anos atrás, e aí eu não tomei posse dessa palavra, né? Eu li ela bateu no meu coração, mas ela ficou ali uma sementinha, igual que caiu na pedra, brotou e logo morreu. E aí, no final do ano passado, eu estava com o coração, principalmente no final do ano, né, aquele sentimento do ano sem a presença da mãe por perto, né, a pessoa que ama, mas eu estava me sentindo muito sozinho, fraco, e aí Deus, ele me deu essa palavra, e aí eu fiquei olhando o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer falar comigo, e Deus, ele falou: tem algo maior para a tua vida, eu tenho algo, né, ainda para falar. A gente precisa de mais intimidade. E oração é simples, é nós conversar com Deus, é nós passar nossas dificuldades para Deus, é conversar com Ele e pedir. E Josafá aqui, ele clama mesmo a Deus, né? Ele confessa mesmo para Deus, ele fala, né, ele derrama aqui em Deus: em nós não há força, não sabemos o que fazer, sabe? E ele fala: mas porém, os nossos olhos estão no Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo na angústia, mesmo na tribulação, nossos olhos estão no Senhor. Existe um exército, né, contra nós, mas o Senhor está na tua mão, sabe? Josafá, ele fala assim: Senhor, mas você pode, nós temos uma história contigo, né? O Senhor tirou o nosso povo lá do cativeiro, o Senhor trouxe, o Senhor deu como promessa, a casa do Senhor está aqui, né? Hoje, o tempo do Senhor, ele está aqui no nosso coração, meu irmão. O Senhor, ele tem que, a cada dia, a cada amanhecer, né? O Senhor, ele tem que estar vivo no nosso coração, né? Nós precisamos crescer como povo, como um povo de Deus, sabe? Uma geração eleita. Nós temos que tomar posse daquilo que Deus, né, tem para o nosso coração. E o jejum é algo tremendo, né? Eu, há um tempo atrás, eu levei uma palavra na igreja, e Jesus, ele convoca os 12 discípulos, né, e dá uma pincelada nela aqui, e manda eles, e dá poder a eles, dá autoridade, e aí eles vão, e eles, né, depois aí chega um homem para Jesus e fala que eu levei para os teus discípulos, mas eles não conseguiram. E aí Jesus, ele fica zangado, e ele expulsa o demônio, e aí depois, em secreto, os discípulos chegam para ele: mestre, por que nós não conseguimos? Por que, Senhor? Por quê?
né? Nós tentamos, nós impomos as nossas mãos, nós oramos, né? E Jesus ele fala para eles assim: olha, existe uma casta de demônio que só sai com jejum e com oração, sabe? E aqui Josafá ele já faz a oração e já proclama o jejum. O jejum mostra, né, para Deus que nós precisamos de resposta rápida, sabe? O jejum não é para perder peso, o jejum é para nós se ausentar do alimento, né, e ir para o alimento que é a palavra de Deus, sabe? É ser sustentado pela palavra. Não adianta fazer um jejum sem fazer uma oração, né, sem ler a Bíblia, sem estar em espírito, né, de oração, estar vigiando, porque eu lembro logo assim que coisa, eu fazia jejum, muito jejum, aí logo assim quando aceitei Jesus, todo empolgadão, aquela coisa de convertido, e quero mesmo, não parava de ouvir pregação, graças a Deus até hoje eu ainda vejo. Aí às vezes eu estava com jejum, tal, e chegava uma criança, botava uma balinha na minha boca, eu ficava com aquele negócio de condenação, perdi meu jejum, né, não sei o que, o inimigo usou meu filho, não sei o que, né, mas não é isso na verdade. Deus ele conhece o teu propósito, não importa, eu tento fazer, eu não consigo, mas tenta. O negócio é nós tentar, nós temos que estar sempre tentando, a gente não pode desanimar, a gente não pode ficar frustrado, não pode ficar com medo. A nossa confiança, nossos olhos têm que estar no Senhor, né? Porque o Senhor ele é bom e a igreja ela precisa estar em comunhão, a igreja precisa orar, a igreja precisa jejuar, a gente precisamos jejuar pela nossa casa, né, pelas nossas famílias, pelas nossas crianças, pela nossa igreja, pela nossa nação, sabe, pelas nossas autoridades, e isso cabe a nós fazermos isso, sabe? O jejum e a oração ele faz com que a gente, né, nós diminuímos para que Deus cresça em nós, sabe? E a gente vê uma outra coisa, né, que Deus ele é tão tremendo, né, que Josafá ele usa a palavra de Deus, né, que eu anotei aqui: quando a igreja está se reunida, ali ordena o Senhor as suas bênçãos e a vinda para sempre. O nosso Deus é um Deus que fala. Ele fala através da sua palavra. Homem, mulher e criança estão em pé diante do Senhor. Eles estavam atentos, abertos e sedentos de Deus. Falou com eles, né? E a palavra de Deus é a espada do Espírito. Vemos por ela, somos sustentados e alimentados. Ela é a riqueza, ela é a espada do Espírito. Deus fala, mas precisamos dar ouvido à sua palavra. Atento, porque duvidamos. O medo, produto da incredulidade. O medo é produto da incredulidade, né? Nós não podemos ter, né? Foi por isso que Jesus ele fala para os discípulos naquela passagem, né? Vocês são incrédulos, né? Por isso que vocês não expulsaram, né? O povo de Deus precisa compreender pela palavra que se Deus está do nosso lado, somos mais do que vencedor. E Deus ele zela pela sua palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né, pastor? Né? Deus é a nossa bandeira, ele toma a nossa causa em suas mãos, ele vê a vitória, não precisamos temer. O povo de Deus precisa compreender: a nossa vitória vem no Senhor e não do nosso esforço. A vitória vem do Senhor, ele é o vencedor invicto de todas as batalhas. Precisamos confiar e descansar, sabe? Precisamos mesmo, mas muito descansar no Senhor. Deus tornou a causa deles em suas mãos, né? Deus ele fala para eles, né, que a peleja não era deles, mas era do Senhor, que eles não iam lutar nessa guerra,
né, que eles não iam lutar, que o Senhor ia à frente, né, e o Senhor foi à frente, né, e Deus ele transforma. Mas é interessante, né, que quando Deus, né, eu coloquei aqui, né, porque o povo louvou, né, Deus pôs emboscada contra o inimigo, né, quando o povo estava orando ali, né, Deus colocou emboscada para o inimigo, né, o inimigo ele se confundiu ali, começou a matar um ao outro, né. Deus transformou um vale de ameaça em um vale de bênção, o lugar de perigo em um lugar de celebração, lugar de choro em um lugar de música. Deus transformou a guerra em paz, Deus transformou o medo em alegria, né? Deus transformou o perigo, né, daquele lugar em despojo e riqueza. O povo louvou a Deus antes da batalha, o povo louvou a Deus durante a batalha, né? Enquanto Deus desembaraçava o inimigo, o povo louvou a Deus, e depois da vitória e na batalha também Deus foi louvado, né? E é com louvor, né? A gente louva, a gente agradece, e Deus ele vai fazendo. E assim, quando o povo ali ele estava louvando, né, Deus foi à frente fazendo ali, né? Interessante que quando tinha guerra, né, sempre tem sobrevivente, né, perna sem braço, mas Deus ele fala aqui na palavra dele, né, quando eles chegaram, quando, né, Josafá chega com o pessoal ali, não tinha uma alma viva, todos morreram, porque Deus ele cumpriu com a tua palavra, né? E Deus ele cumpre com a palavra dele. Deus tinha uma promessa, né? E Josafá ele ora baseado na palavra de Deus, com oração, né? Com jejum, buscando intimidade com Deus. E Deus dá a resposta, né? Deus ele dá a resposta. Deu na vida de Josafá, né? Deixou isso aqui escrito para nós, sabe? Esse momento que nós estamos vivendo, né? O que nós vamos viver ainda, né? Tá a nossa mão, a nossa vida está na mão do Senhor. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Nós temos que estar buscando. Nós estamos vivendo momentos difíceis? Estamos sim, né? Jesus falou que não ia ser fácil, não. Jesus falou, né? É momento difícil, é momento de luta, mas nós precisamos, né, confiar nesse Deus, sabe? Deus que liberta, Deus que livra, o Deus que cura, sabe? Nós precisamos buscar mais intimidade com o Senhor, né? Eu louvo a Deus, né, pela minha casa, pela minha família, pela vida dos meus amigos, né? E muito mais o que Deus vai fazer na nossa vida, né? Eu creio que, né, a igreja fechou por um tempo, né, mas eu creio, né, quando o povo estiver orando, jejuando, buscando o Senhor, sabe? Às vezes as pessoas estão olhando, né, e o inimigo está esperando a nossa queda, mas sabe, Deus ele está fortalecendo a nossa vida, sabe? Deus está nos capacitando, Deus está nos forjando, Deus está tirando o nosso medo, Deus está dando força, né? Deus está curando as enfermidades, Deus está agindo, Deus continua agindo, Deus nunca parou de agir, né? Quando eu vejo uma palavra igual essa, né, e eu vejo, né, como Deus é um Deus de graça, né? Às vezes as pessoas falam que a graça é no Novo Testamento, sabe? Eu não consigo entender, né? A gente olha uma passagem dessa, né, a graça que esse povo receberam de Deus, sabe? Eles receberam, né, do Senhor uma provisão do céu. Em meio a toda armadilha, toda emboscada do inimigo, Deus falou assim: essa luta não é de vocês, essa luta é minha, né? E essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite, da parte de Deus. Espero que tenha te abençoado, sabe? E confia no Senhor. Coloca as tuas mãos na mão do Senhor, pega essa palavra, medita nela, né? Conversa com Deus no teu secreto, né? Mateus diz que entra para o teu quarto, ora teu Pai que está no secreto, né? Você sabe aonde você precisa que Deus faz um milagre, sabe? Deus quer fazer esse milagre na tua vida, sabe? Deus quer fazer um milagre na minha, e Deus vai fazer. Deus ele não parou, Deus ele continua trabalhando até hoje, né? Jesus ele
Jesus, ele tem preparado, né? Jesus, ele fala assim, ó, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né? Eu fui para casa do meu pai, e lá tem muita morada, e eu estou preparando uma para vocês. Então, mas quando nós estivermos aqui, nós temos que estar com nossos olhos no Senhor e crendo, né? Jogando tudo para fora, todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, sabe? A palavra de Deus diz, a gente tem que usar a palavra de Deus diz, né? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida, vida em abundância, né? E Deus, ele quer o melhor para nós, né? Deus, ele vai derramar o sobrenatural na minha e na tua vida nesses dias ainda. Deus, ele quer um avivamento. E esse avivamento vai começar através de nós, em nós, sabe? Para nós mudar, né, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu quero agradecer pela minha oportunidade, né, de estar aqui. Espero que esteja te abençoando, né? E que o Senhor seja contigo, que você tenha uma semana abençoada, que o Senhor te livre de todo mal, guarda a tua casa, cura as tuas enfermidades, sabe? E que o Senhor tem o melhor para você, sabe? Muda a sua mente, sabe? Eu não sei como que você está nessa hora, se você só está pensando nos teus problemas, larga um pouco os teus problemas, olha para o Senhor, o teu socorro vem do céu e vem mesmo, sabe? Olha para o Senhor, muda, tira o foco, não fica com foco nos teus problemas, né? Pensa em Deus, começa a buscar a palavra, se alegra no Senhor, sabe? Tudo que nós estamos vivendo está na Bíblia, sabe, gente? Nós estamos vivendo o que a Bíblia diz que, né, que ia acontecer no final dos tempos. Então, sabe, a gente temos que crer em Deus e confiar nele, colocar nossos olhos no Senhor, tá bom? Fica com Deus, tenha uma semana abençoada, que Jesus possa ser teu conselheiro todos os dias, ao amanhecer, ao dormir. Que a paz do Senhor esteja com você, não só hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus. Amém.